Bom, a gente vai começar com o nosso review. Deu uma melhorada no áudio aqui, não sei se está bom para vocês aí, mas espero que todos estejam me ouvindo. Eu vou voltar um pouquinho lá, um pouco daquilo que a gente falou no domingo passado. Nós começamos falando a respeito dos nomes do Senhor Jesus. Começando por Jesus, Deus é salvação, Jeová é o nosso socorro. Cristo significa o ungido, o escolhido de Deus. Também pode ser traduzido pelo hebraico como Messias. Cristo em grego, Messias em hebraico. Também vimos o nome Filho de Deus, título de divindade que aparece ali em João. Senhor, que o equivalente é Yahvé, Jeová. Lembrei vocês do momento em que Deus se revela para Moisés na sarça, e é ali que ele diz para Moisés, olha, diz para o povo de Israel que eu sou, me enviou. Ou seja, Yahvé, Jeová, me enviou a vocês. Foi isso que Deus disse para Moisés, como que ele deveria se apresentar para o povo de Israel. E posteriormente, filho de Davi, título dado pelos israelitas ao Messias, o próprio povo reconhece Cristo como filho de Davi, e a gente também pode ver na genealogia. E por último, filho do homem, Ben-Adã, equivalente a filho de Adão, texto que aparece em Daniel, primeira vez, e depois a gente vai verificar que filho do homem é como Jesus se intitulava e aparece cerca de 80 vezes no Novo Testamento. Gastamos um tempo também explicando sobre a necessidade da natureza humana. Se Jesus não é humano como nós, não é um substituto perfeito. E da mesma forma, né, a necessidade da natureza divina. Se Jesus não é divino, o sacrifício não é compatível com a dignidade do ofendido. Eu fiz um quiz rápido com vocês e apresentamos essa questão da união hipostática, ou seja, as duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, que compõem a pessoa do Senhor Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus, numa mesma pessoa. E aí nós passamos por algumas informações a respeito de que Jesus possuía um corpo humano, a sua humanidade, nascido de mulher, sujeito ao nascimento e ao crescimento, visto e tocado por homens, com aparência humana real, sem pecado. Ele sentiu fome, sede, cansaço, chorou, foi tentado. E eu incluí agora também, ele sentiu dor. Essa passagem de Mateus 27, que é o momento que precede ali a crucificação, a morte de Cristo. A respeito da sua divindade, foi provada pelos seus nomes: Deus, Filho de Deus, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Provada por suas características: ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é a vida, ele é a verdade, ele é imutável. Vimos também as suas obras de criação, que nele sustentam todas as coisas. Só ele pode perdoar os pecados. Vai ressurgir dos mortos, vai ser o primeiro da ressurreição. Ou seja, nós vamos segui-lo nesse processo de ressurreição. Ele vai julgar a todos, vai enviar também o Espírito Santo. Sua divindade também é provada pela adoração oferecida a ele por anjos, por homens, por todos. Provada por sua igualdade na Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. E, finalmente, vamos concluir hoje o Enigma Revelado, Cristologia 4. Eu quero, a partir de agora, apresentar para vocês alguns pontos salientes do ministério de Jesus. Esses pontos são flashes que eu vou estar apresentando para vocês de pontos que eu gostaria de salientar essa manhã do ministério de Jesus e que tem uma fundamental importância também para o entendimento do ministério de Jesus. A letra A, sua atenção para com aqueles que foram marginalizados pelos religiosos da época, sejam eles deficientes físicos, estrangeiros, doentes, seja fisicamente, espiritualmente. A gente vai abrir esse texto de Lucas 5,
30, 32. Nesse texto, a gente vai checar algumas coisas. Olha só, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto ele é muito interessante, eu coloco um destaque fundamental nele por causa do seguinte: ele não serve só para aquela época, não, serve para a nossa época também, porque ele traz um paradoxo. E o que é um paradoxo? É uma situação contraditória. Por quê? Ora, aqueles que achavam que estão bem, né, neste mundo, ou seja, com saúde, bem espiritualmente, logo não vão ter necessidade de buscar a Deus, não vão ter necessidade de buscar Jesus, que era o caso dos fariseus e dos saduceus da época, que ficavam ali importunando Jesus, né? Mas estar bem, a gente vai entender que só é possível quando nós temos um encontro real com Cristo. Senão, é impossível falar que está bem. Então, é muito interessante essa colocação de Jesus, porque aqueles que se achavam necessitados foram aqueles que, de fato, o procuravam. Eram aqueles que estavam em volta de Jesus. Enquanto que aqueles que se achavam justos, em perfeito estado espiritual e físico, esses, na verdade, não tiveram nenhum encontro com Deus, não reconheceram Jesus na sua plenitude, né? Pelo menos dentro do contexto que foi apresentado nos evangelhos, né? Não significa que depois, em Atos dos Apóstolos, muitos desses até que incomodaram Jesus não vieram a se converter. A Bíblia não faz menção a isso. Mas, enfim, fica para a gente essa passagem aí como uma lembrança da necessidade de estarmos com os necessitados, com aqueles que se encontram em condição física e espiritualmente precisando do Senhor Jesus. Isso inclui também os estrangeiros, que hoje a gente poderia dizer que seriam os refugiados, vamos colocar dessa forma, né? Então, Jesus veio para essas pessoas. Letra B, muito joia também lembrar e colocar a mulher em posição de destaque, e foi justamente o que Jesus fez. A mulher que no Antigo Testamento, para ter uma ideia, mesmo nos tempos de Jesus, a mulher não era nem contada, somente os homens eram contados naquela época. A gente vai abrir esse texto agora de Lucas 8, de 1 a 3, e a gente vai verificar que a importância que o Senhor Jesus ele deu para as mulheres. É interessante o Evangelho de Lucas. O Lucas, inclusive, é chamado de Evangelho das Mulheres, porque ele cita muitas passagens em que as mulheres aparecem em volta de Jesus, ali apoiando, e é isso que a gente vai ler agora. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha que interessante. Por que Lucas dá destaque para isso, né? Você não vê nos evangelhos nenhuma menção a respeito do apoio dos homens ao ministério de Jesus, mas olha que interessante aqui, ele menciona Joana e Susana, ou seja, são mulheres de posição na sociedade, né? Ajudando Jesus no seu ministério. Os demais textos que eu tenho aqui são textos que a gente não precisa abrir, vocês vão se lembrar. É o momento da crucificação, o momento da morte de Jesus, e depois na ressurreição, que a gente vai ler mais para frente, ou seja, Lucas 23, 27, 23, 25, 24, 1, todos esses textos fazem menção de mulheres em volta de Jesus ali no momento da sua morte, da crucificação e também na ressurreição. Outro destaque, outro ponto que eu quero salientar, o desapego do Senhor Jesus às questões políticas. Vamos abrir ali em João 18. Por que esse desapego do Senhor Jesus com as questões
políticas. Você não observa em nenhuma passagem Jesus falando com o imperador, falando com o governador. Você não tem essa menção. O único momento em que isso de fato acontece é no julgamento, que precede ali a crucificação. É o texto que a gente vai ler agora. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: eles quem, né? Está falando aqui dos líderes, dos fariseus, dos saduceus, né? Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. A gente sabe lá do texto de Mateus que tudo isso foi mentira, né? Jesus não era malfeitor sob hipótese alguma. Eles combinaram isso, colocaram até testemunhas falsas contra Jesus. Não aparece em João, mas aparece nos outros evangelhos. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Estranho, né? O governador ele poderia mandar matar, mas os judeus não. Quer dizer, é uma completa contradição aqui, né? 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Bom, depois da gente ter lido bastante esse texto, eu queria que a gente seguisse, de certo modo, uma linha de raciocínio. Esse texto a gente até leu, foi um texto que o André ele salientou no domingo passado, e é muito interessante, porque, como eu citei, Jesus ele só vai estar com os governadores, no caso Herodes e Pilatos. Esse Herodes não é o mesmo do nascimento de Jesus, tá? É o filho dele. Esse é o Herodes Antipas. Aquele outro Herodes era Herodes o grande, né? O chamado grande, que era o pai desse que se tornou governador da Galileia. E Pilatos manda justamente Jesus para a Galileia. E o que Herodes faz? Devolve Jesus para Pilatos de novo. Quer dizer, Jesus fica indo e vindo, né, nesse processo de julgamento. Ou seja, ninguém queria, na verdade, pôr a mão nessa situação. Isso eu me refiro entre os governadores, né? E aí Jesus tem esse diálogo com Pilatos, e eu chamo a atenção justamente porque Pilatos ele tinha tudo para soltar Jesus. Toda a sequência da conversa, não só que aparece em João, mas nos outros evangelhos, e até uma interferenciazinha ali da esposa de Pilatos, de que ela tinha tido um sonho, enfim, tem toda uma questão aí, mas eu queria focar nas perguntas que Pilatos fez para Jesus, ao ponto de Jesus afirmar que ele é a verdade. E aí fica a pergunta no ar: como Jesus é a própria verdade? Né? E o texto não dá sequência. Ou seja, pelo momento, que na verdade era um momento ali de decisão, vamos dizer assim, não havia tempo de dar continuidade para Jesus explicar com maiores detalhes quem ele era. E talvez, se ele explicasse quem ele era, talvez Pilatos não iria, ele não seria crucificado, ele não seria morto. E é claro que tudo isso fazia parte do plano de Deus, de que ele de fato fosse morto através da crucificação.
né? E isso, inclusive, é uma forma de fazer valer as profecias do Antigo Testamento se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Mas, novamente, a respeito de que Jesus é a verdade, a palavra verdade, ela pode ser a representação fiel de algo, sinceridade, coisa certa, realidade, onde não há ausência de contradição, afirmação de um dado factual ou material, enfim, todas as respostas, de certo modo, sobre o que é a verdade, demonstram que o ser humano ele é muito limitado para compreender a totalidade do que engloba a afirmação de Jesus de que ele é a verdade. E isso fica claro quando você normalmente vai confrontar uma pessoa, vai falar alguma verdade para alguém, você percebe que a tendência do ser humano é não reconhecer que está errado. E falar a verdade e exortar, a tendência da pessoa meio que é espernear, é ir contra, é não reconhecer o seu próprio erro. Enfim, a pessoa às vezes fica nervosa, entra em colapso. E a gente vai lembrar também de Davi. No pecado de Davi, exatamente isso aconteceu, né? Tanto que o profeta Natan, ele usa de vários artifícios ali, conta uma história, e aí Davi se entrega dizendo, não, esse homem que fez tudo isso tem que morrer. E aí o profeta Natan vira para Davi e fala, mas dessa história que eu contei, esse homem é você, Davi. Então ele usa de toda uma psicologia para mostrar o pecado para Davi. Então o ser humano ele age muito assim, age muito dessa forma. Nós não estamos prontos para ouvir todas as verdades, né? E verdade, digamos assim, do ponto de vista divino, como Jesus se apresenta, nós podemos dizer que são as normas absolutas que refletem o pensamento divino. É dessa forma que a gente poderia definir quando Jesus diz que ele é a verdade. Explicando melhor, né? Eu e você não sabemos o que acontecerá conosco no futuro. Sabemos algumas coisas sobre o passado, que nos contaram, mas nada sobre o futuro. Se soubermos se vamos ficar ricos ou pobres, quantos anos mais de vida temos, do que morreremos, nós, como seres humanos, a gente iria desabar, psicologicamente falando, né? A gente não tem como lidar com 100% da verdade. E é por isso que a gente precisa se apegar à verdade que é Cristo. Porque nós não temos como ter noção de 100% do que é a verdade. Por isso nós nos apegamos a Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que a resposta para Pilatos não foi uma resposta simples. Porque Pilatos pergunta, você é rei? A partir do momento que ele diz que ele é a verdade, ele está afirmando, sim, que ele é rei e dono de todas as coisas, né? A gente vai se lembrar na oração sacerdotal de Jesus, ali em João 17, a gente não vai abrir, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é nela que nós temos que nos apegar. Outra passagem, outro ponto saliente, seu cuidado para com o pagamento dos impostos do templo e a César. A gente vai abrir agora em Lucas 20, capítulo 20, verso 20, e a gente vai fazer a leitura desse texto. E eu vou depois fazer uma pergunta, não sei se o tempo vai deixar, para que vocês possam colaborar na resposta. Eles passaram a vigiar Jesus e enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu. Aquela questão da onisciência que a gente já estudou, né? Verso 24. Mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse,
pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Outro texto, para a gente poder discutir. Esse imposto que se refere que é o imposto a César, e esse outro que nós vamos ler agora é o imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo, das 2 dracmas, se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Bom, diante desse texto, eu quero deixar uma pergunta para vocês. São 2 textos, Lucas 20 e Mateus 17. Um texto não tem conexão com o outro. Um vai se referir ao imposto a César e o outro texto vai se referir ao imposto do templo. Que mensagem Jesus quis passar quando pediu a Pedro para tirar a moeda da boca do peixe? Vou pedir para abrir os microfones, eu queria ouvir vocês a respeito dessa pergunta. Novamente, não tem certo ou errado, é a sua opinião a respeito do texto. Então, fique à vontade para fazer algum comentário que você queira. Ó, se ninguém comentar, eu vou fazer o comentário. Fica à vontade aí. Que mensagem Jesus quis passar quando pediu a Pedro para tirar a moeda da boca do peixe? Deve estar passando pela sua cabeça. Ele poderia ter pego a moeda lá da bolsa. Pedro, vai lá e entrega. Por que ele não fez isso? Acho que uma coisa que me ocorreu é uma mensagem específica, não sei se seria isso, mas tipo testando a fé de Pedro, né? Porque é uma coisa bem inusitada, né? Sim. Ao invés de você tirar uma moeda, você falar para ele ir lá pescar um peixe e dizer que a moeda está dentro, é um teste de fé para Pedro e uma demonstração de poder também, né? Porque a moeda estava lá no peixe. Então, Jesus fez um milagre aqui. Ok, muito bom. Do ponto de vista de pagar imposto, eu acho que meio que bate com a ideia do outro texto, na minha opinião. Ok, joia. De fazer as coisas corretas. A gente dá testemunho ao mundo com as nossas atitudes. Então, se a gente se coloca como um seguidor de Jesus, nós temos que ter um procedimento correto perante as autoridades e perante as leis estabelecidas. Muito bom. Pensei. Joia. Obrigado, Ana. Então, muito joia essa participação. Tem mais alguém? Eu não sei se tem mais alguém. Joia, vamos dar continuidade então. Além disso que a Ana falou, a gente poderia... veja bem, esse texto, não existe uma explicação direta. Vale a nossa visão, a nossa cosmovisão a respeito do Evangelho, de tudo aquilo que já nos foi apresentado. E a Ana colocou um ponto interessante. Mas também a gente vai perceber que, de certo modo, já é uma coisa, como a Ana falou, inusitada você pescar um peixe, mesmo porque naquela época se utilizava muita rede, e não vara, não anzol, né?
E aquela surpresa de, além de pescar o primeiro peixe, dali tirar uma moeda. Eu percebo ali também essa questão do desapego do Senhor Jesus com a questão do dinheiro. A palavra de Deus, ela vai falar aproximadamente mais de 2.000 vezes sobre recursos financeiros. Jesus, você não percebe, você não vê em nenhuma passagem ele dando dinheiro para qualquer pessoa. E em Atos, a gente já comentou esse texto, vocês vão se lembrar daquela passagem em que o coxo olha para Pedro e Pedro diz para ele, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. Vocês percebem que essa questão do dinheiro, apesar da importância para as nossas vidas, o cuidado que o Senhor Jesus tem de que o dinheiro, os recursos financeiros não venham a se transformar num ídolo nas nossas vidas. Eu percebo aqui uma forma indireta, de certo modo, de Jesus demonstrar que o dinheiro, o recurso financeiro, para ele, como Deus, não é o importante. E ele também quer passar essa mensagem para nós. Lá em Mateus 6, 21, você vai verificar, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que Jesus ele tem para oferecer para nós, nenhum dinheiro pode comprar. E essa mensagem do Senhor Jesus, nessa questão de tirar a moeda do peixe da boca, reflete essas duas questões. Pague o que é devido. Pague os impostos. Trabalhe para poder pagar os impostos. Trabalhe para você poder viver. Então, dessa passagem aí, você pode tirar algumas lições básicas. A minha intenção aqui é também trazer para vocês que a palavra de Deus não é só você ler batidas vezes o texto, mas é ler e fazer algumas perguntas para você mesmo, né, com a intenção de se aprofundar. A gente vai dar continuidade agora, a gente vai ver uma lista de milagres de Jesus. Vocês não precisam se assustar com essa lista, ela vai fazer parte, ela vai compor o futuro material de vocês. Então você tem a primeira coluna com o número, a segunda com os eventos, e aí você tem as outras colunas com os evangelhos, onde cada uma dos milagres acontecem e em quais evangelhos eles são localizados. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao todo, você vai verificar que são 37. Só que João ele vai fazer uma menção ali, que se fosse colocar tudo o que Jesus fez, não teria livro para caber. Então, na verdade, isso daí é só uma coletânea daquilo que nos é apresentado nos evangelhos. Eu quero aqui fazer uma colocação importante, dando sequência. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da morte e ressurreição de Cristo, mas eu quero fazer uma menção a esse milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. Por quê? Ao receber a notícia, Jesus ele disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E quando Jesus chegou, ele encontrou Lázaro, ele já havia sido sepultado há 4 dias. Então Jesus ordenou, olha, tirem a pedra, ele já estava sepultado, e Marta deixou uma mensagem para Jesus, olha, ele já cheira mal, tipo, não tem mais o que fazer, né? E é muito interessante, porque Jesus manda tirar a pedra e ele, Lázaro, venha. E por que eu quero dar destaque para esse milagre de Jesus? Porque você vai verificar ali em João, tudo isso acontece no capítulo 11, e no verso 53, você vai verificar que a partir dali, os líderes religiosos resolveram matar Jesus. Por quê? Porque os milagres de Jesus, eles vão numa sucessão de situações, mas vocês vão verificar que a ressurreição de Lázaro foi o pico. Porque se poderia dizer, naquela época, uma medicina um pouco atrasada, digamos assim, que as outras 2 ressurreições que Jesus fez, a pessoa poderia estar doente, dormindo, mas a de Lázaro não. A de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Então, a inveja, a ciumeira
sobre o ministério de Jesus era muito forte. E foi a partir desse milagre da ressurreição de Lázaro que eles começaram a fazer planos para matar Jesus. Tanto que, a partir desse evento, Jesus ele já não andava mais publicamente, justamente para não antecipar a possibilidade da sua morte, pois deveria acontecer justamente na Páscoa, como a gente já comentou, né? Ele foi para uma região chamada Efraim, né? Justamente para se afastar dessa possibilidade. Ok? Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre seu autoesvaziamento, uma palavrinha grega aí, kenosis. O autoesvaziamento de Jesus, também conhecido como kenosis, significa que ele voluntariamente abriu mão de sua glória celestial enquanto esteve neste mundo. Nós vamos abrir rapidamente o texto de Filipenses 2, 5, 8. É um texto bastante importante, porque é Paulo comentando justamente com os filipenses sobre essa passagem. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, o que esse texto, na verdade, de Paulo, ele tá refletindo aqui? Ele está fazendo justamente o povo de Filipenses entender que se Jesus se humilhou, quanto mais nós, seres humanos, devemos servir. E se tivermos que passar por humilhação, olha, Jesus já fez isso, né? Mas eu quero dar um destaque especial aqui, que é importante notar, que o esvaziamento de Cristo não representa a diminuição da natureza divina dele. É isso que eu quero destacar nesse momento aqui para vocês. E é um pensamento equivocado. Se a gente prestar atenção ao texto aqui de Filipenses, a gente vai verificar que o verso 6 está em paralelo com o verso 7, que é esse que está sublinhado aqui. Quer dizer, Jesus existia na forma de Deus, no verso 6, e tomou a forma de servo, no verso 7. E quando Paulo diz essas duas sentenças, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, o apóstolo jamais dá a entender que esse esvaziamento desembocou no abandono da divindade do Senhor Jesus. Paulo ele apenas afirma que, existindo na forma de Deus, Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso indica que Jesus assume, sim, a natureza de servo, sem, porém, abandonar a sua natureza divina. Ok? Essa é a questão dessa palavrinha grega aí chamada kenosis, que, traduzindo, significa esvaziamento. Sobre a sua morte, vamos dar destaque aqui. No Antigo Testamento, a morte de Cristo é como um fio escarlate, vermelho muito vivo, cor de sangue, atravessando a história, como o próprio Senhor Jesus demonstrou. Então, vocês imaginam uma timeline, uma linha do tempo, na cor vermelha, sem começo e sem fim, e a história do Senhor Jesus atravessando todos os tempos, do passado ao futuro, que ainda há de existir. A gente vai abrir nesse texto de Lucas, onde ele vai refletir, justamente mencionando, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A gente vai ver agora justamente uma relação, eu vou apresentar para vocês, todas as passagens que citam o Antigo Testamento e o paralelo com o Novo. No Antigo Testamento também foi predito a traição do Messias, a crucificação, a ressurreição, e está em negrito aí o texto de Isaías 53. Se você quiser um resumo da profecia a respeito da vinda de Cristo, Isaías 53 é o principal capítulo a ser lido e estudado por nós. Eu vou apresentar para vocês aqui agora uma lista de todas as profecias de Jesus no Antigo Testamento. Nós não vamos ler todas, porque não dá tempo. Lá em cima está a profecia,
Aí você tem do lado esquerdo todos os textos do Antigo Testamento, barra assunto, barra o cumprimento. Ou seja, o texto do Novo Testamento. Então você tem do lado esquerdo os textos do Antigo Testamento, no meio o assunto e do lado direito o texto que compreende o Novo Testamento. São 2 páginas, não é apenas uma, mas 2 páginas, tá? E vocês vão verificar que passa por Salmos, Isaías, Daniel, enfim, tem vários textos aí. Nós não vamos ler todos eles por conta do tempo. Né? Vamos continuar falando a respeito da sua morte, seu destaque. O Senhor Jesus Cristo anunciou sua própria morte como cumprimento de sua obra na Terra. Então nós temos aí várias passagens que demonstram isso. No Novo Testamento, ele é mencionado pelo menos 175 vezes. É o propósito máximo da encarnação de Jesus. Nós vamos abrir aqui nesse texto de Mateus 20, 28. Não vai dar para a gente abrir todos os textos, amados, por conta do nosso tempo. Mas alguns textos a gente vai abrindo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Algumas palavras aqui que vão surgir, eu gostaria que você, não digo decorar, mas pelo menos se você puder guardar, seria muito bom, muito bom. Principalmente se você for falar a respeito de Jesus para alguém, essa questão envolvendo essas palavras em negrito que vão aparecer. Sua morte foi um resgate, pois pagou o preço da penalidade do pecado. Sua morte oferece reconciliação, porque a posição do mundo em relação a Deus foi modificada de tal modo que todas as pessoas agora podem ser salvas. Nós vamos abrir nesse texto também de 2 Coríntios, é um texto muito, muito importante. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Continuando. Resgate e reconciliação. Outra palavra, sua morte é propiciação, pois a justiça de Deus foi satisfeita. Outra palavra, sua morte é uma substituição, pois nosso Senhor Jesus Cristo morreu no lugar dos pecadores. Vamos abrir esse texto de 1 João 2, 2, que também é de fundamental importância. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, ele não excluiu absolutamente ninguém. Isso precisa ficar claro. As pessoas é que se afastam de Deus, não é Deus que dá as costas para o ser humano. Isso daí é uma heresia. Ah, Deus deu as costas para mim. Não, isso não existe. Deus não dá as costas para ninguém. Então, ele foi a propiciação, ele foi a substituição. Propiciação, amados, é aquele momento em que o sacerdote, no Antigo Testamento, ele ia lá e oferecia o cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. Então, Jesus, ele foi a propiciação, ele foi o pagamento para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Foi o substituto. Sua morte é uma prova de amor de Deus, Romanos 5, 8. E agora eu quero apresentar para vocês, alguns eu acho que já até conhecem, a fisiopatologia da morte de Jesus. A gente vai ver agora um trechinho de um filme, ele é baseado nesse livro de Lee Strobel, em que ele tem um encontro com esse médico, Dr. Alexander Metzger. E é muito interessante porque a história de Lee Strobel, que é uma história real, esse livro em defesa de Cristo, que se transformou num filme, ele é baseado na vida desse jornalista investigativo que tenta, de alguma forma, fazer uma matéria de jornal
mas com o único objetivo de provar para a esposa dele que a fé dela era em vão. Ele queria, de certo modo, desconstruir a fé da esposa dele, demonstrando para ela que ela, fazendo parte de uma igreja, tinha entrado numa grande roubada, justamente porque ele era ateu e a esposa dele tinha se convertido, então ele entra nessa, digamos, disputa de querer provar que Jesus não foi morto na cruz, ele na verdade tentou desconstruir, é isso que a gente vai ver agora, né? Esse aqui é o livro e esse aqui é um detalhe do filme. Esse filme você pode alugar ele nos streamers aí. Dá para assistir no YouTube, eu assisti no YouTube. Também dá, exatamente. A gente vai ver um trecho agora desse filme. Eu vou projetar para vocês. Eu não sei como é que vai estar o áudio aí, mas vamos lá. Como é que chama o filme? Em Defesa da Fé. Daqui a pouco eu vou botar lá de novo. Eu vou colocar o link aqui no chat. Isso, obrigado, Ana. Desculpe fazer você viajar até aqui, mas quando alguém me liga dizendo que quer discutir o evento mais significativo na história humana, sinto que é importante que façamos cara a cara, não acha? Claro, tudo bem. Eu agradeço pelo seu tempo. Então, minha estratégia de ataque é essa. O motivo das testemunhas terem visto Jesus depois do Calvário é porque ele não morreu na cruz. Porque se ele não morreu, não há ressurreição, correto? Isso aí. Então, se foi o próprio Jesus ou alguém mais que o retirou da cruz, ou se ele forjou a própria morte, não importa. Acabaria totalmente com cada aspecto da ressurreição. Certo, a teoria do desmaio. É isso aí. Ele desmaiou, não morreu. Sinto que há um monte de céticos na sua frente com essa hipótese. Incluindo 1 bilhão de muçulmanos no mundo todo que também não acredita que Jesus morreu na cruz porque o Corão diz isso. Com todo respeito ao Islã, o Corão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. Eu prefiro minhas fontes históricas, que é um pouco mais perto dos eventos reais. Eu entendo, mas o senhor não considera que é possível? Sr. Strobel, eu sou um médico e um cientista. Eu já vi muitos fenômenos estranhos durante a minha vida, mas a teoria do desmaio é uma bobagem. Bobagem? Essa é uma opinião médica? É sim, na verdade é. A teoria do desmaio tende a esquecer que Jesus foi açoitado antes de ser crucificado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo. Então, é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Venha comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e, inevitavelmente... Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez... tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinham que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa.
Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água, que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz. Com licença, doutor. Um momento. Mas eu tive um problema sério com a maioria dos peritos com quem eu conversei. Que é? A maioria deles não foi imparcial. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que o senhor também não está sendo. E estaria correto, senhor. Mas eu aprendi que a maioria dos imparciais que passam por essa jornada raramente permanecem assim. No entanto, eu posso indicar uma das mais imparciais fontes que eu conheço. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? É claro, é um grande jornal científico, eu tenho que admitir isso. Sobre a morte física de Jesus. Claramente, o peso das evidências médicas e históricas indicam que Jesus estava morto antes do ferimento na lateral do tórax. Consequentemente, interpretações baseadas na presunção de que Jesus não morreu na cruz parecem estranhas diante do conhecimento médico moderno. Doutor, eu devo admitir, o senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir hoje. Ok. Essa é uma parte do filme, a gente vai ver a outra. Eu tô sem saída. Eu li todos os livros que você me deu, eu pensei em todos os argumentos. A gente vai ver a segunda parte do filme, daqui a pouco a gente vai concluir. Eu queria voltar aqui para o tema da ressurreição, e a gente já está concluindo. A ressurreição é um fato. O Senhor Jesus foi visto por várias pessoas. Cada um desses textos aqui apresentados vão fazer os relatos, todos eles demonstrando a aparição de Cristo logo depois da sua morte. Ele era real, ele foi identificado, ele foi transformado. A gente vai abrir rapidamente alguns textos aqui. Eu vou citar cada um deles para vocês. Vamos para o primeiro. João 20. 20. Opa. Ok. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Só lembrando que Tomé é como muitas pessoas fazem no nosso tempo, né? Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ora, Jesus aqui já está dando uma resposta justamente para aquelas pessoas que vivem, inclusive, na nossa era, reafirmando isso. Eu só acredito vendo. Não, com o Senhor Jesus não é assim. E ele mesmo menciona isso, né? Os significados da ressurreição de Jesus Cristo.
provou que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, torna certa a ressurreição de todos os homens, garante a certeza do juízo vindouro, dá certeza aos crentes de que eles são aceitos diante de Deus, torna Cristo o cabeça da igreja, garante aos crentes um sumo sacerdote misericordioso nos céus. Eu vou abrir esse texto de Efésios 1:19 e a gente vai encerrar vendo o finalzinho do filme. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo estar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ok, eu vou apresentar agora para vocês a continuidade do filme. Só lembrando que Lee Strobel era um ateu, né? Eu acho que eu já mencionei isso, né? Argumento seguir todas as pistas. Às vezes, meu jovem, você vai ter que colocar uma bandeira numa montanha de incertezas onde você não terá todas as respostas. A mente humana nunca vai saber ao certo a resposta de todos os mistérios do cosmos. Acreditar em Deus? Não acreditar em Deus. De qualquer forma, ainda é preciso ter fé. Então tá me dizendo que mesmo não acreditando, ainda temos um pouco de fé. Mais ou menos. Eu cheguei à minha própria conclusão. Vai precisar fazer a mesma coisa sozinho. Tá fazendo o que aqui? Achei que estivesse banido. Oh! O que foi? Vocês e seu Deus, vocês falam sem sentido, vocês oferecem um pouco de evidência, mas não o bastante para ser conclusivo. E preenchem as lacunas com, bom, você precisa ter fé. Não faz o menor sentido. Você é muito irritante, sabia? Não me provoca, Kenny. Você não perde a menor chance de se gabar para todos nós de como é um grande repórter. Então, por que não consegue fechar essa matéria? Mas do que é que você está falando? Aqui é onde o angu encaroça, meu amigo. Um dos meus heróis foi C.S. Lewis, um homem que começou cético assim como você. Ao final de sua jornada, sabe o que ele falou? Ele falou: se o cristianismo é falso, não tem importância. Mas se for verdade, não há nada mais importante no universo inteiro. Você quer a sua esposa de volta? Adivinhe só, as pessoas no inferno querem água gelada. Nem todos ganham aquilo que querem. Para de me culpar, e é a igreja e Deus, e faça o seu trabalho. Junte as provas, siga os fatos e escreva a história, ganhando ou perdendo. Boa noite. Pai, por favor, amoleça o coração do Lee. Coloque um novo espírito nele. Remova dele o coração de pedra e coloque um coração de carne. O único caminho para a verdade é pelos fatos.
A fé cristã inteira está baseada na ressurreição de Jesus. Se ela não aconteceu, então é um castelo de cartas. Só é preciso mostrar que Jesus morreu e foi visto depois. Como podemos ter certeza da legitimidade daqueles manuscritos? Arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nada mais da história chega tão perto. O senhor confiaria no jornal da Associação dos Médicos Americanos? Claro. Jesus Cristo morreu naquela cruz. O senhor não está me dizendo o que eu esperava ouvir. E se for verdade, você não iria querer saber? Os primeiros registros dizem que Jesus foi enterrado na tumba. A tumba vazia é baseada em evidência. Evidência não é o seu negócio? A fé é evidência de coisas que não podemos ver. Qualquer historiador cuidadoso veria que o foco contado é consistente, mesmo se alguns detalhes secundários forem contados de diferentes perspectivas. 500 pessoas diferentes viram Jesus ao mesmo tempo. Isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Os discípulos registraram o que realmente aconteceu. Pessoas com nenhuma motivação para mentir. Mas quantas evidências serão suficientes? Eu senti que talvez seja mais real do que qualquer coisa que já senti na minha vida. Não é uma condição que alguém poderia forjar. Ainda é preciso ter fé. Mas por que ele faria isso? É realmente muito simples. O amor. Tá certo, Deus. Você venceu. Oi. Você tá bem? Eu tô bem. Como ele tá? Bem. Vem cá, eu quero conversar com você. Tem certeza que está tudo bem? Olha, eu não tenho sido completamente honesto com você nos últimos meses, Les. Essa é uma maneira bem Tá estranha de certo, começar tá. uma Olha conversa. só me escuta agora, tá bom? Quando você se tornou cristã, eu entrei em pânico. Eu entrei, eu fiquei com medo. Eu senti que precisava salvar você. Então eu decidi pesquisar e provar que tudo isso era uma grande mentira. E foi isso que eu estive fazendo nesse tempo todo. Você pesquisou? Foi, olha só isso. Isso é tudo que eu pesquisei. Por isso estive tão distraído. Por isso fui para a Califórnia. Eu tinha que provar que estava tudo errado. Mas não consegui. A evidência da sua fé é bem mais complexa do que eu poderia imaginar. Mas não foram só as evidências, sabe? Foi você. Você nunca deixou de me amar. Nunca desistiu de mim. E eu acho que por causa disso, Deus também não. O quê? O quê? Como assim? Acho que Deus também não desistiu de mim. O que você está querendo dizer? Não dá nem para imaginar que eu vou dizer essas palavras em voz alta. Eu acredito. Querido. Olha só. Espera.
Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só. Mas para aqueles que o recebem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Uhum. Para aqueles que acreditam em seu nome. E o que significa isso? Significa que acreditar, somado a aceitar, é se converter. Tá bom? Então, como eu aceito? O que é que eu faço? Qual é o protocolo para... Não tem jeito certo ou jeito errado. Você tem que falar com Deus. Uhum. Falar com sinceridade. E fazemos isso aqui agora? Não temos que ir para a igreja? É aqui mesmo, é agora. Aqui é a igreja. Uhum. Vem aqui. Tá bom. Deus. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Mas eu não posso ignorar a evidência. E eu não sei tudo. Eu nunca vou saber tudo. Mas eu sei o bastante. E eu acredito. Sinto muito pelo que eu fiz a minha esposa passar. O que eu fiz a minha família passar. Mas acredito que você é real. E eu não sei o que vem depois. Eu não sei, eu não sei o que significa, mas eu sei que eu quero isso, eu quero o que vem depois. Então vamos seguir em frente. Amém. Amém. Ok. If you read the New Testament, you'll notice that the most common title people use... Ok, amados. Chegamos ao final do nosso curso. Eu quero agradecer e louvar a Deus por esse tempo, juntamente com vocês, por esses 4 domingos que passamos juntos. Eu espero que o Senhor Jesus tenha sido glorificado nesse tempo, juntamente com vocês.